Tem uma coisa que quase ninguém fala quando você entra na aviação. É uma dica simples, mas que separa quem só voa de quem realmente vai se tornar piloto de avião. Eu só percebi isso quando eu comecei a voar no aeroclube e de verdade, foi uma coisa que mudou a forma como eu era reconhecido no aeroclube e ao mesmo tempo me incentivou a continuar na aviação. Se você quer uma dica que pode te ajudar a economizar anos de frustração, assiste esse vídeo até o fim. Quando eu cheguei no aeroclube, eu achava que todo mundo queria a mesma coisa ali. Todo mundo queria aprender mais, queria voar, né, inicialmente. Evoluir como piloto, queria aprender a ser piloto. E no fim do dia, eu fui vendo que tinha uma galera com um alinhamento um pouco diferente disso. Eu particularmente nunca fui um cara que estudou muito na época de escola, por exemplo, mas eu deixava de estudar na escola para estudar aviação. E quando eu cheguei no aeroclube, eu acho que eu concentrei tudo isso e fui realmente estudando muito a fundo tudo que eu estava fazendo, tudo que eu era direcionado para fazer, os manuais do aeroclube, os manuais dos aviões, os manuais das cartas que a gente tem que ler, enfim. Só que eu fui descobrindo que tinha uma galera que estava lá no aeroclube que acabava não estudando tanto e às vezes nem estudava muito mesmo. É uma galera que queria muito voar, queria muito se tornar piloto, mas parecia um pouco perdida nesse momento inicial, porque não é nem que não sabia o que estudar, mas às vezes não estava na vibe mesmo. Tem uma galera que sai de férias, por exemplo, que acaba achando que o aeroclube é uma férias, que você tá lá meio que de bobeira e não estuda, e acaba perdendo um tempo. Começa a gerar uma frustração, porque a pessoa começa a repetir os voos. Isso de repetir os voos, se o cara não correr atrás, pode fazer com que ele repita o cheque de piloto privado, por exemplo, ou de piloto comercial. Isso dificulte a entrada dele numa empresa ou num táxi. Eu, sem querer, por esse vício, essa coisa que eu sempre tive de aviação, acabei estudando muito por simulador de voo. Eu ficava horas e horas da minha adolescência toda, assim, de férias, então eu ficava madrugadas inteiras lá, estudando e usando o simulador de voo. Muitas vezes nem estudando não, mas vendo o avião voar, fazendo os procedimentos e aprendendo leitura de carta, leitura de NOTAM, leitura de AIS-Web. E foi uma coisa que eu fui descobrindo que algumas pessoas não sabiam quando chegavam lá para voar. E eu fui aprendendo meio que de tabela, meio que pesquisando na internet. Tudo começou, e eu lembro especificamente desse dia, que eu procurei, assim, como voar um avião no YouTube, lá no início do YouTube, né? Como pousar um avião, como pousar no Flight Simulator, como decolar no Flight Simulator. Essas pesquisas começaram a virar procedimentos, leitura de carta, interpretação de NOTAM, de AIS-Web. E no fim, quando eu cheguei lá para fazer o meu primeiro voo, sem querer, meio que sem saber, assim, mas sem querer, eu causei uma boa impressão no meu instrutor, porque eu sabia minimamente o que eu estava fazendo. Eu sabia ler um Rotair, eu sabia ler um NOTAM, bem mal assim, mas sabia ler um NOTAM por cima, que depois eu fui estudar mais. E sabia interpretar uma carta CIWX, sabia ler um RedMatch, sabia onde cada informação estava, que o AIS-Web era para aeroporto, que o RedMatch era para meteorologia. Tem gente que não tem noção disso. Muitas das coisas que a gente vai aprender na aviação, a gente vai aprender sozinho. A gente vai aprender em casa, pesquisando na internet, perguntando para algum outro piloto que você conheça, mas a gente aprende sozinho. No fim do dia, a gente está meio que sozinho nessa. Ninguém me ensinou de forma direta, pelo menos até chegar lá no primeiro voo do aeroclube, a ler um AIS-Web. Mas eu pesquisei, eu vi na internet, eu pedi para outros pilotos me explicarem, enfim. Essa coisa partiu mais de mim do que de uma aula que eu sentei numa sala de aula e aí vi uma aula sobre interpretação de Rotair, por exemplo. E a partir desse primeiro dia, tudo mudou para mim no aeroclube. Os instrutores se conversam, claro, né? Essa boa impressão que eu tinha causado nesse primeiro instrutor acabou facilitando toda a minha formação de piloto privado, piloto comercial, enfim, toda a minha vida no aeroclube. Indiretamente, isso me incentivou a estudar ainda mais, porque eu fiquei conhecido como um cara que estuda. E aí a minha função ali no aeroclube era estudar, era ser alguma referência no sentido de estudo para a galera. Isso é algo muito positivo. Isso pensando na sua evolução de carreira, isso pensando quando você prestar um processo seletivo, por exemplo. Se você fica conhecido como um cara só da festa, tudo bem, pode ser legal ali no aeroclube, você vai fazer um monte de amigo que pode te ajudar também, mas eu acho que é legal separar as coisas. E eu acho que isso é importante. Aproveitar o aeroclube como um ambiente de estudos. Tem muita gente ali que sabe mais do que você, tem instrutores, tem gente que já tá com o pé na linha, tem gente que às vezes já tá até na linha, o checador ou alguma coisa assim. E no fim do dia, é um ambiente de estudos. É legal ter a festa, é legal confraternizar com a galera, ir pro futebol, pro vôlei, enfim, o que vocês fizerem aí. O churrasco também, sempre rola churrasco no aeroclube. Mas é legal separar as coisas e ter um momento de estudos também. Essa boa impressão me abriu algumas portas dentro do aeroclube. Eu comecei a ficar como alguém conhecido para futuramente virar instrutor. Isso é uma coisa importante porque eu nunca tive contato na aviação, então é legal você considerar
aeroclubes que te deem a oportunidade, ou você mesmo correr atrás, tentar trabalhar, ajudar ali no aeroclube, de forma que futuramente você tenha essa possibilidade. Mas tudo partiu do estudo. Tudo partiu daquela impressão de eu ter estudado desde de criança, né, que eu fui estudando sobre Flight Simulator e, consequentemente, sobre aviação, para aquele primeiro dia, e essa boa impressão me abriu muitas portas lá no aeroclube. Em compensação, eu conheci pessoas que não levavam o estudo tão a sério. Essa galera acabava se perdendo um pouco no curso. Acabava reprovando alguns voos, e existem instrutores, sim, já adianto isso para vocês, que reprovam por a pessoa não saber a parte teórica. E beleza, é um argumento válido de que se o aluno não sabe a teoria, o instrutor não se sente seguro para voar com uma pessoa que não sabe o básico sobre sustentação, sobre teoria de voo, sobre regulamentação. Então acabava que essas pessoas que não estudavam, que não levavam a coisa tão a sério, acabavam reprovando e atrapalhando os voos deles, a continuidade da evolução lá do curso, né, de piloto privado ou de piloto comercial, gastando mais dinheiro, perdendo mais tempo. Isso tudo parte do quê? Do estudo. Se você estuda desde o início, se você leva a coisa a sério e se você é dedicado ali para o curso, as coisas vão evoluindo. Você com certeza vai conseguir evoluir o teu curso na medida certa. Claro que se vê que está ficando mais difícil, para de voar um pouco, vai para o quarto, estuda, relê os manuais, enfim. Porque isso vai ser importante para criar uma base, para depois você passar no cheque, depois, enfim, evoluir no de piloto comercial e chegar numa empresa também como piloto. Se eu pudesse te dar uma dica para você que vai começar na aviação, estude antes que você precise. Estude as coisas que podem acontecer, que podem cair, os voos que você vai ter, estuda antes do que você vai ter no voo, ou estuda os próximos voos também. Esteja sempre adiantado em relação aos estudos que você vai ter na aviação. Isso vale para um exemplo muito claro, que é o inglês. O inglês é uma coisa que, se você deixar acumular, lá na frente você vai ter problema. Se você estuda antes do que você precisa, você acaba adiantando e consegue garantir uma nota melhor de inglês, por exemplo. Mas isso vale para tudo na aviação, para os cursos de piloto privado, comercial, até para uma seleção a gente pode expandir esse nosso raciocínio. Se você deixa para estudar tudo próximo da seleção, isso pode acabar te saturando, porque tem muita coisa para estudar. Agora, se você estuda com constância, se você estuda antes de precisar, você acaba adiantando os seus problemas. E aí, quando você tiver um foco ali para uma seleção, tiver sido chamado, você já tem tudo aquilo na cabeça. Você só precisa revisar e revisitar aqueles assuntos. Foi exatamente nessa linha de raciocínio que eu criei o método PNA, um método que eu vou lançar agora, dia 27 de outubro, e que é um método baseado numa premissa muito simples, que é organizar o seu estudo, te direcionar, te mentorar durante o seu aprendizado, um contato sempre direto com o aluno, para a gente trocar ideias sobre as dúvidas, sobre, enfim, dificuldades que você teve durante aquela aula, aquele aprendizado. Às vezes uma dica que eu vou dar vai ser o divisor de águas para você entender aquele assunto. E claro, o objetivo do método é inicialmente passar na banca da ANAC, a preparação é toda para a banca da ANAC, mas não só para isso. A ideia é formar bons pilotos, formar pilotos estudiosos, pilotos que busquem esse diferencial que a gente está conversando, porque é isso que vai te colocar lá na frente. Isso, por exemplo, se você já pensa na linha, é um soft skill, é uma das habilidades não técnicas muito importantes para você chegar numa empresa, por exemplo. Então, cara, se você quer seguir aviação, estuda muito, cansou de estudar, estuda mais ainda, porque isso vai ser importante. E, novamente, deixa o convite aqui na descrição para você conhecer mais sobre o método PNA, se você quer garantir que você vai ser aprovado na banca da ANAC. Vou lançar dia 27, mas até lá a gente pode ir trocando ideias sobre o método. E no mais, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa discussão que eu levantei. Tô longe de saber todas as respostas, é mais pra gente trocar uma ideia mesmo aqui nos comentários, que eu acho que é importante pra gente aprender junto. Se você gostou desse vídeo e ele te acrescentou alguma coisa sobre o seu sonho de virar piloto ou sobre sua trajetória, se você já tá virando piloto, não esquece de deixar um like pro algoritmo entregar mais esse vídeo para que possa impactar mais pessoas também.